saiu a mais nova versão da PixelX, a 1.2.1. Nessa nova versão nós temos grandes novidades, principalmente um novo recurso chamado de links rastreados, que permite você fazer um rastreamento com redirecionamentos dentro do teu site. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, uma partinha estratégica, além também que vai sair os tutoriais com relação a esse novo recurso. De toda forma, lembrando sempre que quando sai uma nova atualização, você pode vir aqui no painel de novidades e atualizações que tem lá na nossa base de conhecimento e acompanhar cada uma das novidades. Aqui tem as demais versões passadas e tem também o que a gente vai estar falando nessa aula aqui, nesse vídeo agora, como por exemplo dos links rastreados e algumas outras novidades. Bom, introduzindo a parte de links rastreados, mas para falar sobre ele, eu preciso comentar sobre a novidade, que é o rastreamento de primeiro e últimos parâmetros do lead. O que seria isso? Anteriormente, a PixelX rastreava apenas alguns parâmetros de navegação de UTMs e salvava isso nos eventos. A partir de agora, isso passa a ser também salvo nos leads. Então, por exemplo, se eu venho aqui ó, nesse lead aqui, ó, vou pegar aqui só qualquer lead, quando eu venho aqui na parte de baixo, agora eu tenho a parte de parâmetros, onde tem as informações dos primeiros parâmetros, ou seja, qual foi a primeira campanha que o lead clicou, o anúncio, seja por onde ele veio e acessou o teu site. Então, se a pessoa às vezes clica em um anúncio e aí ela vai lá, acessa o site, navega, mas não compra, e depois ela clica em um anúncio de remarketing, você vai conseguir saber agora exatamente os dois anúncios, tanto o anúncio de origem, ou seja, os primeiros parâmetros, quanto o anúncio de final que gerou a compra, que é o último parâmetro. Então, dessa forma, você vai poder exportar esses dados, cruzar com o teu CRM, por exemplo, e saber qual foi a campanha que iniciou o processo de venda e qual foi a campanha que fechou a venda efetivamente. E isso daqui vai ajudar tanto na parte de rastreamento de todos os eventos, afinal de contas, a partir de agora, quando o lead acessou alguma vez com algum parâmetro, todos os eventos que ele for acessar depois vai ser feito esse rastreamento, como também vai ser feita a passagem desses parâmetros para o URL. E como que funciona isso? Para que a gente possa ter um exemplo prático, eu vou abrir aqui, por exemplo, uma guia anônima, a nossa página de vendas. Quando eu acesso a nossa página de vendas aqui, estou abrindo ela aqui a primeira vez, é gerado um novo lead para esse acesso. Então, para que eu consiga visualizar qual é o lead, basta eu vir aqui no Pixel Helper, Page View, e vou copiar aqui o External ID. Com esse External ID, vou vir aqui em Leads, vou buscar por esse lead, e já consigo visualizar esse lead dentro do nosso site. Um lead anônimo que não tem nenhuma informação dele. E aqui eu consigo visualizar os parâmetros. Quando eu venho nessa página e passo aqui, por exemplo, um UTM Campaign, vou colocar aqui como acesso origem, ou seja, o primeiro acesso que a pessoa teria dentro do site, esse UTM Campaign ele já é salvo e quando eu venho aqui no nosso lead, eu atualizo a nossa página, ele já vai marcar aqui a UTM Campaign como acesso de origem. E se eu volto nessa página aqui, sem eu mexer em nada, eu for no link, você vai verificar que aqui na passagem de parâmetros, vou copiar aqui o link só para você ver, aqui na passagem de parâmetros, ele está passando também a UTM Campaign acesso de origem, para que a gente possa rastrear no checkout justamente essa UTM Campaign, já é algo padrão que nós temos. Com esse novo recurso, quando eu acesso a página aqui, agora vou colocar aqui acesso remarketing, por exemplo, acessou essa página aqui, agora eu venho no meu lead, atualizo aqui e eu já consigo visualizar que tem a UTM Campaign de origem e a UTM Campaign de remarketing, ou seja, já consigo rastrear os dois acessos, o primário e o último que nós tivemos. E a parte mais interessante da parte de passagem de parâmetros vem a partir do momento que se o lead, por um acaso, acessar essa página sem nenhum parâmetro, então, ou seja, o lead às vezes acessou o teu anúncio, saiu, clicou no link da bio, pesquisou no Google e acessou a página, o que geralmente faria você perder o rastreamento de origem, a partir de agora ele mantém. Então, por exemplo, acessando essa página de vendas, sem parâmetro nenhum, porém, se eu venho aqui no link, apertar aqui para copiar o nosso link, e eu visualizar ele aqui na URL, tem aqui vários parâmetros sendo passados, eu vou apagar esses outros parâmetros aqui só para não atrapalhar a gente, porém eu já consigo visualizar aqui, por exemplo, que teve o acesso via remarketing. Então, ou seja, eu estou acessando a minha página sem nenhum parâmetro e a PixelX, a partir de agora, vai pegar o parâmetro do último acesso e vai repassar isso em todas as URLs, o que permite você ter um rastreamento mais uniforme, mesmo quando a pessoa, às vezes, acessa o anúncio e vai depois comprar para outro lugar. Então, isso ajuda muito você conseguir realmente identificar tanto a origem de venda, a campanha que gerou a venda, quanto também a origem do primeiro acesso, que às vezes foi a campanha que gera o primeiro interesse e desejo da pessoa pelo produto, tá? Então isso é bem bacana, que é das novidades da nova atualização.
Eu acabei aqui justamente passando por esses primeiros pontos aqui também. E a grande novidade é a parte de links rastreados. E por que que os links rastreados são interessantes? Os links rastreados são um novo recurso que aparece aqui no painel para você, e com os links rastreados vai permitir você criar redirecionamentos mais inteligentes utilizando parâmetros que já foram pegos anteriormente do lead em algum acesso. Exemplo, vamos dizer que você está rodando um anúncio de venda e a pessoa entrou no teu site por esse anúncio. Pegou, clicou lá, navegou, mas ela não comprou e depois ela foi para o teu WhatsApp para fazer a compra. Geralmente, quando a pessoa vai para o WhatsApp, você vai passar o link de checkout de pagamento, a pessoa vai pagar e pronto, finalizou a venda. Só que essa venda, ela não é marcada qual é a origem, a UTM Tag, a UFBC e tudo mais, ele não é rastreado. E por mais que seja uma venda que venha dos anúncios, ela se perde no rastreamento porque ela não passou por nenhum rastreamento para poder ser marcada. A partir de agora, com os links rastreados, você consegue ter esse rastreamento completo de todos os pontos de acesso. Por quê? Quando eu venho aqui no painel, vou pegar aqui, por exemplo, o X Assistente, que é um dos nossos produtos de assistência de configuração, e eu pego esse link do checkout aqui da Tickto, eu vou colocar aqui agora ele para criar um rastreamento utilizando o redirecionamento. Eu vou colocar aqui o X Assistente, beleza? Tickto, só para a gente poder identificar. E eu coloco esse link de destino. Feito isso daqui, a gente já consegue criar um link de rastreamento de evento. Como que funcionaria? Criei aqui o link de rastreamento, posso definir qual é o tipo de redirecionamento e eu posso definir qual é o evento que eu quero que dispare nesse rastreamento. Então, por exemplo, a gente utiliza o ADD Payment Info quando a pessoa submete o formulário dentro do nosso site. E quando ele vai ser redirecionado para o checkout, eu posso já disparar o Initiate Checkout no redirecionamento, evitando às vezes que eu tenha que depender do checkout carregar o Initiate Checkout, sem os dados, sem os parâmetros e assim por diante. Então, ou seja, eu já consigo disparar um evento no momento de rastreamento, de redirecionamento, o que já é uma coisa bem interessante. Mas a parte mais interessante ainda vem quando a gente está falando da passagem de dados de lead com inteligência de checkout. O que, que é isso daqui? Passagem de parâmetros de URL é algo que é padrão dentro da PixelX que você já consegue estar utilizando, que foi o que eu te demonstrei agora há pouco na página de vendas. Só que com esse recurso aqui, o nosso sistema ele vai conseguir identificar qual é o checkout que eu estou criando aqui. Então, por exemplo, aqui eu estou utilizando da Tickto, porém você pode colocar o checkout que você tem, da Green, da Perfect Pay, da Monetize, Hotmart, o que for, o sistema vai identificar e quando já tem os dados do lead, vai ser passado esses dados também, só para você entender. Aqui na minha página, eu vou passar como parâmetro aqui, ó, um lead e-mail, que é para eu poder passar qual que é o e-mail do meu lead que está dentro quando acessa esse site. Vou passar aqui também um lead name, só porque eu não tenho, no caso aqui, um formulário, por isso que eu estou passando pela URL, beleza? Mas beleza, passei esses parâmetros, automaticamente isso daqui já é salvo no meu lead. Então, se eu venho aqui ó, no meu lead, já que a gente estava testando, já está aqui, ó, Alan Test e o e-mail. Então, ou seja, os parâmetros já estão sendo rastreados. E a partir de agora, se eu apago essas informações, na teoria seria perdido. A PixelX já salva isso de forma dinâmica. Só que a parte mais interessante é que agora, com o nosso link rastreado, eu posso vir aqui, eu vou copiar essa URL e vou aqui abrir uma nova aba, o nosso link de redirecionamento. Quando eu acesso esse redirecionamento, ele vai tratar esses dados, vai redirecionar para o checkout e olha que interessante, ele já preenche o formulário do checkout também com as informações que nós temos do lead. Então, se o lead acessou o teu site, se cadastrou em um e-book, se cadastrou no formulário de pré-checkout, desistiu da compra, porém depois você fez um anúncio que jogou ele direto para o redirecionamento ou jogou para o WhatsApp, e do WhatsApp você joga para o checkout, você não precisa mais que o lead preencha os dados novamente. E não só isso, como além de passar os dados do lead aqui, então ó, nome e o e-mail foi passado aqui, também passou o UTM Campaign. Então veja só, quando eu acessei esse redirecionamento, não tinha passado nenhuma UTM Campaign, mas já tinha o UTM Campaign sendo rastreada pelo lead, lá quando a gente fez o rastreamento anterior que eu estava mostrando para você do histórico. Então a última UTM Campaign que foi acessada por esse lead, ela é repassada também para o checkout. Dessa forma, você consegue ter um rastreamento completo das todas as pontas dentro do teu funil. Afinal de contas, se por um acaso o lead vier a comprar de um outro lugar que não seja direto pela campanha de anúncio, ainda assim vai ser marcado qual é a origem de venda, permitindo que você tenha uma abrangência no teu rastreamento e seja de forma muito mais completa de todas as pontas. Então, dessa forma, você consegue ter um rastreamento
eficaz e efetivo de várias frentes, tá? Então, você pode colocar o link de redirecionamento inteligente, por exemplo, como uma campanha de remarketing, que manda a pessoa direto para o checkout e no checkout já está com os dados dela, por exemplo. Então, ou seja, as infinidades de aplicações que você tem com redirecionamento são muito grandes. E o melhor é que você ainda consegue acompanhar nesse redirecionamento outras informações. Como, por exemplo, aqui eu configurei o evento de Initiate Checkout, mas de qual produto? Eu posso vir aqui e configurar também os dados do produto que vai ser disparado no Initiate Checkout. E se eu venho aqui em eventos, por exemplo, ó, só para a gente visualizar, eu tenho que aqui ó, foi redirecionado, teve um Initiate Checkout, vindo justamente pela AX Assistant Ticket, que é o nome que eu vou definir aqui para o meu link de redirecionamento. Ou seja, a gente já consegue ter todo esse mapeamento completo de rastreamento junto com a PixelX, rastreando dentro do site, rastreando redirecionamentos, entre muitas outras opções. E um ponto legal disso daqui é, muitas pessoas, a gente sempre fala assim, implementa o formulário de pré-checkout. Só que é difícil você entender quais são os parâmetros que você manda desse formulário para o checkout. Por exemplo, cada uma tem um parâmetro diferente. Só para você ter uma ideia, aqui na nossa base de conhecimento, nós agregamos várias dessas informações para que você possa estar utilizando. Então, por exemplo, aqui ó, na configuração de pré-checkout, embaixo você já tem quais são os parâmetros para Hotmart Blitz Pay, quais são os parâmetros para QIFI Ticket, para Monetize, para QIFI, para Blipe, para vários outros. Só que acontece, a partir de agora, com o link rastreado, você não precisa mais se preocupar com isso. Porque eu posso simplesmente pegar esse link aqui do formulário, do checkout, no caso aqui, colocar lá na minha página, pegar aqui, por exemplo, uma página de captura. Então, aqui no Elementor, por exemplo, o que antes eu precisava fazer todas essas configurações de campos ocultos aqui ó, do TM Content, aqui ó, eu posso apagar isso daqui. E aqui ó, no Redirect, eu não preciso mais também ter que ficar passando um monte de parâmetro de URL. Nada disso. Basta eu colocar o meu link rastreado que eu criei pela PixelX. Feito isso daqui, ó, atualizei. Vou vir aqui ó, de volta, aqui, ó, visualizar a nossa página. Aqui ele já preencheu os dados com os dados que eu tenho anterior, mas eu vou pegar e acessar essa página de captura aqui na guia anônima, né, para a gente poder acompanhar. Então, por exemplo, na guia anônima, estou aqui, já vai preencher os dados que a gente tem aqui do formulário, mas vou substituir para, por exemplo, colocar aqui Pedro Henrique. Em vez de suporte, vai ser pedro@mosco.digital. Então, aqui está os dados. Telefone também, ó, posso deixar esse mesmo telefone. Mas veja só, a pessoa preencheu os dados do formulário, quando aperta para enviar, vai ser submetido esses dados e prontinho esses dados são repassados para o checkout sem que você precise fazer nenhuma configuração complexa, sem ter que se preocupar em configurar parâmetros no formulário, nada disso, basta apenas você colocar o link rastreado aqui e a PixelX vai fazer todo esse tratamento das configurações para você. Então, passando pelas novidades, essa é uma grande novidade. Outras novidades que tem aqui na PixelX é que a gente fez agora uma nova integração com a Eduz, a versão V2. Então você vem aqui, tem a opção Eduz V2, que é um novo sistema de webhooks da Eduz. Vai ter tutorial falando sobre isso também. E além do mais, nós temos aqui algumas melhorias, como parte de geolocalização, rastreamento de vendas, order bumps e upsells vindo pelo webhooks separados. Então, por exemplo, antes o nosso sistema tentava impedir a duplicação de purchase quando recebia 2 webhooks do mesmo lead em um curto espaço de tempo. Então, 5 minutos, se recebia 2 webhooks de venda e considerava que era uma mesma venda. Porém, aqui o Wi-Fi ela manda a venda e manda o upsell e order bump, tudo como sendo webhooks separados. E às vezes ocorria de uma venda não ser rastreada, uma venda de upsell, por exemplo, não ser rastreada. E a partir de agora a gente conseguiu resolver isso. Então, agora, quando tem várias vendas contínuas de um mesmo lead, ela é marcada cada venda sendo separada dentro do sistema. E também tivemos uma correção na parte de apagar leads anônimos antigos por meio de forma automática. Então, essas são todas as novidades que vêm na versão 1.2.1 e qualquer dúvida que você tenha, basta você entrar em contato com o nosso suporte.